uma situação bastante comum nas apostas esportivas, que provavelmente você também já foi vítima, assim como eu, assim como praticamente eu acho que 100% dos apostadores. Você está com a aposta feita num time favorito, está vencendo a aposta, tudo leva a crer que você vai ter um green, e aí, no último minuto, ou já nos acréscimos, o time ao qual você apostou toma o gol de empate e o que parecia ser um green certo, uma vitória certa, acaba se transformando num doloroso red. Essa é uma situação, como eu disse, que é extremamente comum. É natural que no mundo das apostas a gente tenha os nossos tropeços. É natural que no curto prazo o fator sorte acaba interferindo em uma ou outra partida, embora no longo prazo não seja a sorte o que vai definir o seu sucesso ou fracasso. É natural que num determinado jogo, especificamente, haja uma falha de um goleiro, haja um pênalti perdido, haja um erro de arbitragem, haja o time não jogando tão bem e essas são situações que podem interferir em uma determinada partida. O interessante, o legal, é você saber que nesses casos em que você está vencendo uma aposta na fase final da partida, está perto de vencer esse jogo, pode haver uma solução, pode haver uma situação em um determinado jogos que vai impedir você de tomar um head. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. É uma técnica de cobertura que eu particularmente utilizo bastante, e essa é uma técnica que costuma ser muito eficaz, especialmente quando se trata de um jogo em que a gente está vencendo pelo placar mínimo e a gente quer tentar de alguma forma reduzir as chances de ter um head a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Vou falar sobre isso com vocês, mas antes, caso você. Eu queria me apresentar, meu nome é Paulo Augusto, sou jornalista, sou apostador profissional e nesse canal eu trago conteúdos para vocês, conteúdos que eu considero que podem ser úteis na sua trajetória como apostador e são conteúdos gratuitos. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e se você gostar do conteúdo que está assistindo, gostar dos conteúdos como um todo, então deixa também seu like, deixa seu joinha, que são ações que ajudam bastante no engajamento do canal e é o que eu peço em troca para vocês para continuar produzindo esses vídeos. Bom, vamos falar dessa técnica de cobertura que eu utilizo e é uma técnica que já me livrou de muito head e eu tenho certeza que pode também lhe ajudar. Ela funciona da seguinte forma: você vai fazer uma aposta naturalmente em um jogo em que você acredita na vitória de um time. Vamos supor, por exemplo, uma partida do Campeonato Brasileiro, um jogo entre Bahia e Goiás, e você acredita na vitória do Bahia. O mercado lhe dá uma boa odd para isso e você faz lá a aposta na vitória do Bahia com uma odd de 1,90. O Bahia faz 1-0, está vencendo o jogo, mas no segundo tempo você percebe que o Goiás está tornando o jogo perigoso. O Goiás tem feito suas investidas, tem tentado empatar. O Bahia tem também suas chances de fazer o segundo gol, mas o jogo está perigoso. Nessas situações, esse é um típico jogo em que eu utilizaria a minha estratégia de cobertura. E em que consiste essa estratégia? Quando você está por volta dos 40 minutos do segundo tempo, a odd do favorito, a odd do Bahia, que já está ganhando o jogo, já despencou para provavelmente abaixo do 1,30. Ela já está no 1,25, 1,20. E a cada minuto que se aproxima do final da partida, essa odd baixa um pouco mais. Por outro lado, a odd do empate, à medida que o jogo vai se aproximando do final, ela vai subindo. Então, vamos supor que ali, aos 39, 40 minutos, a odd do empate já esteja em 7. Daqui a pouco, aos 41, ela vai subir para 7,5, 8.
e rapidamente ela vai chegar na odd 10. Qual é a estratégia que eu utilizo e que eu sugiro para essas partidas? Vamos supor que você, no início do jogo ou no pré-live, apostou uma unidade na vitória do Bahia. Vamos supor que a sua unidade seja R$ 100. Então você apostou R$ 100 na vitória do Bahia, com uma odd de 1,90. Então, se o Bahia está ganhando, você está esperando ter como retorno nessa partida R$ 90 de lucro, totalizando R$ 190 de volta. Porém, se o jogo terminar empatado, você tem um head e perde todos os R$ 100 que você investiu. Qual é a ideia dessa estratégia? Quando a odd do empate chegar na casa de 10, que isso vai acontecer provavelmente por volta dos 40 minutos do segundo tempo, né, por volta dos 85 minutos, ali 85, 86 mais ou menos, quando a odd do empate chegar em 10, então você vai investir o equivalente a 10% do valor que você apostou na vitória do Bahia. Ou seja, se você apostou R$ 100 na vitória do Bahia, você vai apostar R$ 10 no empate com a odd 10. O que é que isso vai proporcionar? Vamos supor que o Bahia vença o jogo conforme estava vencendo. Então, você tem R$ 100 da aposta feita, R$ 90 de lucro da vitória do Bahia, menos R$ 10 de prejuízo do empate. Então, esses R$ 10 de prejuízo, 90 menos 10, você fica com R$ 80 de lucro, totalizando um retorno de R$ 180 com a aposta de 100. Porém, vamos supor que nessa pressão de final de jogo, o Goiás consegue empatar a partida, que é o que a gente está tentando proteger, a derrota do Bahia com esse investimento. Se o Goiás empata a partida, uma odd 10, e você investiu R$ 10, significa que você vai perder os R$ 100 que você apostou na vitória do Bahia, porque o jogo terminou empatado, porém, você vai ganhar R$ 100 do empate no investimento de R$ 10 com a odd de 10. Ou seja, você vai ter conseguido livrar esse head e terminar essa partida no 0-0. O que você vai estar fazendo é reduzindo um pouco o seu lucro, caso seja confirmada a vitória do time que você investiu, e com essa redução do lucro, caso o empate aconteça, você tem um red lá, mas você tem um green que vai cobrir aquele prejuízo. Se por acaso o empate não acontecer, você venceu a partida com um lucro um pouco menor, mas tinha garantido o não prejuízo em caso de empate. No caso, numa situação dessa, só teria uma forma de você ter head, que é se o outro time, o time que está perdendo, no caso desse exemplo, o Goiás, virar o jogo em menos em 5 minutos, né? Empatar e virar o jogo. Pode acontecer? Pode. Mas se acontecer, na verdade, a sua perda não vai ser muito maior do que você já estava perdendo. Em vez de você perder uma unidade, você vai perder 1,1 unidade, que é a uma unidade da aposta no Bahia e a 0,1 unidade da aposta no empate. Se o jogo terminar empatado, você livrou o prejuízo, ou seja, nem ganha nem perde. E se o Bahia ganhar o jogo, então você tem o seu lucro com um pequeno percentual a menos. Essa é uma estratégia que é muito interessante. Agora, atenção, não significa que você tem que fazer isso em todo jogo. Não é porque o seu time está ganhando por um gol de diferença que você vai, na reta final, fazer esse investimento no empate. É importante que você analise cada partida. Nesse exemplo que eu dei, supostamente o jogo estava perigoso, o Goiás estava fazendo investidas, o empate poderia acontecer. Mas às vezes aquelas situações em que o time está ganhando de 1-0 e está com um jogador a mais, ou está ganhando de 1-0 e
domina completamente o jogo, está muito mais perto de fazer o segundo gol. Então, é importante apenas ficar atento a esses pequenos detalhes para que você não tenha a necessidade de perder 0,1 unidade em todo jogo, porque não é em todo jogo que você vai precisar fazer isso. Tá beleza? Bom, essa era a dica que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam, assiste o vídeo novamente e com certeza eu acredito que essa pode ser uma dica muito útil para você na sua caminhada nas apostas. Falou? Era isso, um grande abraço e até a próxima.